Eu acho que quando a gente começar a dar alguma coisa aqui que a nossa vida já não tem mais, as pessoas não vão querer ser interrompidas. Você fala, peraí, estou vendo um negócio aqui que eu não estou acostumado, né? Se a gente ficar É, tentando competir com a vida, com o cotidiano, aí vira qualquer nota. aí começa a ficar complicado. E na questão, por exemplo, indo um pouco para as diferenças assim de texto de teatro, como que você enxerga assim? Você também trabalhou você dirigiu no teatro ou você Dirigir. como que a direção do teatro é muito mais voltada para os atores, para o texto, para Nossa, não o tem nada a som, ver, Takeshi, assim, ou, não dá nem ou para comparar, assim, não dá é, nem para comparar. Não dá nem para comparar, porque é isso, é como se você tivesse... O teatro é como se fosse um quadro fixo, né? uhum, Então, a linguagem teatral não tem a ver com a escolha, porque, por exemplo, é louco, se eu quero dar um close no teatro é outra coisa do que você dar um close. uhum. Então, a narrativa é outra, a maneira como você chama atenção para as coisas que você quer é outra linguagem, outra linguagem. Eu não consigo nem comparar, assim. É impossível. Não, sim, eu estava só nessa questão Dos atores? da questão a relação do ator, diretor, o diretor de teatro dá mais atenção para o ator, você acha? Não é que o diretor de teatro dá mais atenção para o ator, é que o teatro não funciona sem um ator. Uhum, A base do teatro são os atores. Você pode tirar tudo, né? Você pode tirar cenário, é, trilha, você pode tirar tudo. Se tem um ator lá sustentando, você tem o teatro. uhum, No audiovisual, você manipula, você tem a possibilidade de manipular. E você pode até não ter ator, você pode até não ter bons atores, mas você pode transformar um mau ator num bom ator, né? É mais uhum, Então, assim, o diretor consegue manipular mais. O teatro, não. A hora que vê o terceiro sinal, é do ator. O jogo é do ator, né? Claro, a gente ensaiou, mas é um jogo ali de 2 horas com o não, ator. Então, não é que dá mais atenção aqui. Quem sustenta o teatro é o ator. não. O, e você chegou. Eu estava, curiosamente, deixa eu contar uma história. Eu estava vendo lá uma entrevista do. Eu esqueci o nome do ator. Ele fez o George no Seinfeld lá, sabe? Sei. O gordinho lá. Ele estava contando que no Seinfeld lá tudo era extremamente. é, to- Todo o texto era tudo ipsis literim ao roteiro lá. Se alguém falasse ok e ele falasse sim, aí eles teriam que filmar a cena. E depois ele foi trabalhar com o Larry David, que era um dos criadores, na outra série do Larry David, que era Curb Your Enthusiasm, Aham. que era inteirinha baseado em improvisações, Improviso. né? Era uma linha, era tipo, você e o cara estão no restaurante e começam a discutir sobre quanto dar de gorjeta, e é isso, e aí a cena, e aí ele falou que no começo ele não estava conseguindo filmar, porque eu acho que ele estava tão acostumado ao processo que não conseguia. Você acha que é um processo natural do ator, essa vontade de também improvisar, também ajudar a criar, também ou você acha que a maioria também é só do tipo, se eu preciso do texto, sem o texto eu não consigo fazer assim? Olha, eu acho que existem as duas vertentes. Existem atores que improvisam muito bem, atores que não improvisam muito bem. Existem Uhum, atores que seguem texto à risca, existem atores que não conseguem seguir texto à risca. Eu gosto, por ser ator e por estar muitos anos já numa companhia de teatro, os Ultralíricos, com a direção do Felipe Richter, que é um cara que trabalha muito assim, eu gosto de convocar os atores para coautoria. O uhum, Partido é todo assim, por exemplo, né? Não só a atriz, mas é, assim, as câmeras, o próprio Vasco que faz o microfone assim. Eu chamei artistas e falei, gente,
Claro que a gente combina antes algumas coisas, a Uhum. gente equaliza nossos gostos, assiste coisas, fala, eu gosto daquilo, não gosto daquilo, mas assim, claro que na hora, ou, por favor, faz aquilo, não faz isso, tal, Uhum. mas eu gosto de trabalhar com artistas coautores, assim, e ator, para mim, ainda mais. Eu Uhum. preciso que o ator... eu acredito mais nisso, assim, que o ator é um coautor daquele personagem, né? Uhum. Ah, mas é do personagem, mas não é do texto. Pode ser, mas eu acho que o ator, quando ele se apropria do personagem, ele acaba sabendo. E é bom que saiba mais sobre o personagem do que a própria pessoa que criou Uhum. o personagem, né? Claro, ele não É. pode destoar daquilo que foi pensado, mas ele começa a entender de dentro uma vida, e ele tem Uhum. recurso para isso, um bom ator, que eu acho inteligente que os autores permitam essa contribuição, né? É. Senão é uma maluquice. Mas eu penso assim, conheço muita gente que não, como você Uhum. falou, não muda uma vírgula e não sabe improvisar. Uhum. É que, na verdade, também a série lá do Larry David não é só isso, assim, eu até falei de uma forma simplista. Na verdade, eles partem do mote, né, dessas duas linhas e filmam, e não filmam, mas eles ensaiam, filmando ou não, a cena lá durante uma hora, sei lá, um tempo grande lá, e dali eles vão retirando as melhores partes, e aí depois eles fazem mais ou menos um roteiro daquilo do que funcionou melhor, e aí eles refazem a cena fazendo coisa. E é um processo que é considerado retroscripting, lá que fala, que é você parte, você vai fazendo roteiro junto com os atores durante os ensaios, e então é um processo que se autoalimenta lá baseado Sim, muito nessa improvisação. Então, acho que existem realmente muito... O Cassavetes, acho que também, né? Ele fazia com um grupo de atores lá e criava as histórias junto com ele. Então, acho que é, existem bastante processos criativos e eu acho que a gente precisa começar, né, a experimentar também um pouco mais, né, nessas questões. eu acho assim, falando de como diretor, né, agora, Uhum. é isso, são processos. Eu acho que tem gente, e a escola mais antiga, né, e alguns dos grandes diretores, você sabe disso, tratava muito mal os atores, né, chamava ator de Não. gado, assim, né, não pensa, faz o que eu estou mandando e não pensa, né, É. e foi uma escola, foi um período onde o grande barato do diretor era ter o controle absoluto sobre tudo, né? Então ele criava a obra na sua Uhum. cabeça, tinha um orçamento ilimitado, estou falando dos diretores autorais, né? Então eles Uhum. criavam e chegavam lá e falavam, olha, eu quero isso, 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 eu quero reproduzir aquilo que eu criei. Eu acho que a gente foi caminhando para uma coisa mais colaborativa mesmo, né? Os Por tempos exemplo, estão mudando. esse processo do Larry Davis que você citou é isso. Ele falou assim, gente, eu não tenho a pretensão de achar que eu sozinho em casa vou escrever um diálogo tão interessante quanto se eu dividir isso com um colega, né? Falando, ó, faz o personagem tal e vamos ver o que sai. Aí sim, aí eu pego o que eu achei melhor, remodelo e devolvo. Mas eu acho que acho que é isso, acho que é um entendimento de que é muita pretensão você querer ter controle de tudo, né? Sim, com certeza. Eu acho que os tempos estão mudando. Eu acho que a gente está caminhando para entender essas questões, né? De que realmente é uma obra coletiva. Todo mundo que é artista também participa, ajuda de alguma forma ali, né? Então existem mil maneiras, né? Por exemplo, sei lá, o Tubarão lá tem a musiquinha, né? Aqueles acordes lá, o tan 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 lá. Aquilo lá, por exemplo, ninguém, eu acho que pensou antes, né? Nem roteirista, nem diretor, mas colocou no filme e funciona de, tipo, você ouve aqueles É, acordes, você já sabe que você já cria tensão no espectador, né? Então, você deu um exemplo muito feliz. Vocês devem saber dessa história, mas o próprio tubarão, né, essa ideia de só aparecer a barbatana, foi por causa de um problema que deu ali, né? Era um robô, o tubarão era um robô, tal, mas ficou bizarro, de ruim, ninguém acreditava, até que um gênio, acho que foi o editor, falou assim: se a gente ficar só na barbatana. Então, uhum, assim, até um grande clássico nos ensina que se você não está atento, né,
as mudanças, a coisa que acontece de fato, aquilo que eu falei, entre aquilo que você acha, aquilo que você idealiza e a prática tem uma longa distância. Se você não está atento a essa distância e não absorve as coisas que acontecem no set, os problemas, aquilo que você não calculou, você está perdido. E muitas vezes você absorver isso significa transformar a sua obra numa... Eu acho que se aparecesse o Tubarão inteiro, como era o previsto, o filme não seria o Tubarão que é. Não, acho que não. A genialidade é você lidar justamente com o que você não imaginou que fosse acontecer e transformar A isso. imaginação do espectador se transforma em muito mais do que você mostrar uma coisa de forma mal feita, né? E eu acho que disso que você está falando parece que é um processo seu que você adotou aí na partida também, né? Mas você tem pretensões assim de dirigir um longa-metragem para cinema também? O Assim, Partida é um longa, você está falando de ficção? De ficção. Não, Tenho. Eu já estou fazendo um outro documento. O Partida já é uma mistura, né, de documentário com ficção. A gente brinca com esse limite aí. Eu já estou fazendo um outro de maneira remota, que também brinca mais, mas a minha ideia é fazer sim, cara. Mas assim, o Partida, esse outro filme que eu estou fazendo, eu fiz tudo com dinheiro do bolso, né? Então, por que você escolheu fazer documentário? Eu escolhi fazer documentário porque é o que dava para fazer, assim, com o dinheiro do bolso. Eu não tenho, tá aqui, eu não tenho muita paciência, assim, para criar um projeto, escrever um projeto, aí manda para ler, aí espera 2, 3 anos para sair, aí quando sai, fala, eu já não quero falar disso, quero falar de outro, sabe assim? Eu não tenho paciência. Então, eu gosto de, assim, tive uma ideia, eu vou fazer. Como é que dá para fazer com o dinheiro que eu tenho no bolso? Dá para fazer isso aí, então eu vou fazer assim. Agora, claro que eu tenho essa pretensão, esse sonho. Eu acho uma de sair de frente para ir para trás das câmeras de vez. eu acho uma maravilha, assim, acho difícil, acho uma responsabilidade assim muito louca e adoraria. Mas não sei se eu estou pronto aí, não sei. Bom, acho que acho que pronto tá, mas é uma mudança sempre radical, né? Se alguém tiver um projeto aí, um orçamento aí, eu tô... precisando de um diretor para Se alguém quiser me dar o seu projeto para eu dirigir, para dirigir, já tá na metade desse caminho, né? De 5 anos até começar a fazer o filme. Aí entra em contato com o Caco aí. Exatamente. Além disso, vamos pensar aqui nessas questões de ainda falando um pouco da televisão, assim, eu acho que quando você cita ali é que, na verdade, o que é limitante ali é o tempo, né? O tempo de set lá. Então, você tem, como diretor, a sua missão lá, sei lá, filmar 5, 6 páginas, 8 páginas por dia, né? Do roteiro. Então, aí acontece muito isso. Então, aí as cenas que você escolhe artisticamente, você fez uma escolha do tipo, eu vou fazer uma única cena ali mais artística nesse episódio, ou você tentou trabalhar com todas as cenas de uma forma mais Não, decopada? todas as cenas eu tentei dar algum significado para a câmera, sabe? Eu não queria que fosse uma câmera que só registrasse a fala, assim. Em todas eu tentei, e sinceramente, já tinham me dito, Caco, é muito corrido, tal, tal, tal. A decupagem que eu fiz, eu usei muito pouco corte, assim, era muito plano sequência. Eu achei que eu fosse resolver aquilo muito rápido. Você achou que pode sobrar tempo? Porque eu falei, cara, nem vai precisar mudar a câmera de lugar. Bota um trilho aqui, ó. A gente vai matar a cena inteira nessa volta desse trilho, achando que estava facilitando. E lá eu fui entender o que não é assim, entendeu? Para você fazer um trilho assim, você tem que iluminar, é difícil pra caceta, iluminar aquilo tudo. E faz uma vez não dá certo, faz duas vezes não dá certo. Então tinha sempre cara, acabou seu tempo. Gente, eu nem comecei, é muito pouco tempo. Então, eu comecei a entender por que é que algumas séries, enfim, o recheio, assim, né?
Uhum. Ele é tudo feito mais basicão, né? Você É. deixa para ter um grande plano, uma grande sequência, em uma sequência, duas, três. Por isso que eu comecei a entender o porquê disso. Mas com muita infelicidade. Dizer, gente, não, eu não queria ir para o básico, sabe? Uhum. E não fui, mas o preço que eu paguei foi ter que cortar depois na edição, o que foi muito difícil, porque como era quase tudo plano, tinha muito pouco coisa de plano de socorro, né? De plano. Uhum. Plano de para poder. E Para eles poder falaram, Caco, cortar. faz um plano, tal. Eu dizia assim, não vou fazer, que é para não ter chance de me cortar esse plano de Senão sequência. na mesa, na edição, vão cortar. Então eu Vão tive que cortar informar. metade do episódio, sequências inteiras, entendeu? Enfim. Enfim, acontece, né? Mas eu estou super Acontece. satisfeito com o Não, resultado uhum. Sim, e a minha briga lá, nossa briga lá, na verdade, é para aumentar o tempo de episódio, né? Em vez de é, falar, não é assim, falar, não, gente, a gente tem material aqui que daria um episódio maior, ou até daria. mais episódios. Uhum, Vamos embora, né? infelizmente é algo que a gente tem que discutir, é o canal que decide, então é Claro, algo que escapa claro. Aí eu comecei a entender as outras. as outras searas de que não me diziam É, respeito, né? Claro, tem uma programação no canal, tem o Tema Agenda, tem um curso cada tempo, enfim. enfim, Ah, é ok, tudo, ok, ok. tudo complicado. E aí, eu acho que talvez por último eu lembrei assim do que falando em questão de orçamento, de cinema, de como o cinema pode gastar mais dinheiro, eu só lembrei do Clint Eastwood, que gosta de filmar que também é um ator que foi para trás das câmeras, que gosta de filmar em ordem cronológica ali os roteiros, porque ele acha que ajuda no processo do ator, né? Ele acha que consegue extrair muito melhores atuações filmando todo o roteiro de forma linear, né? Mas aqui é um processo que os gastos são muito maiores, né, de se fazer, né? Cara, eu li várias histórias assim que eu tenho vontade de chorar, né? Hum. Coisas que são feitas em prol do ator, dos atores ou das atrizes, em prol do filme, né? Uhum. Tem uma sequência também que eu acho que. Ai, não lembro quem escreveu esse livro, mas era uma sequência também com o Al Pacino, que ele tinha que receber um telefonema. E aí ligavam para ele de verdade, mas para não interromper. É um cuidado, assim, não é com o Al Pacino, é com o Uhum. filme, né? Mas, claro, Não. isso demanda um orçamento, demanda tempo, que a gente cada vez mais, infelizmente, os orçamentos estão cada vez mais apertados. Não. Isso a gente até conversou, né? Os orçamentos estão mais apertados e a gente dá um jeito de fazer, porque a gente quer fazer. E aí a mensagem que a gente está passando é possível fazer nesse tempo, então vamos continuar. Então a Vamos, gente não vamos. consegue ganhar mais tempo, porque se já É, fez com esse orçamento e esse tempo, faz de novo, né? e aí vira esse processo do tipo, você está se virando bem assim, vamos manter, né? É, é, Não vamos coisar. Então vira um círculo vicioso, mas eu acho que dá para entender que o processo de produção é algo que a gente precisa começar a pensar em rever, né, nessa questão para sei lá, talvez depender mais para artístico, né, e menos pro. Takeshi, eu acho que sim, eu acho que a gente agora, você sabe disso, todos nós sabemos Uhum, disso, as coisas estão pulverizando cada vez mais, a competição, entre aspas, está uhum, enlouquecedora, né? Então, eu penso como você, ou a gente começa a cuidar e a produzir coisas com diferencial, e você só consegue isso com cuidado, né? uhum. Ou a gente vai começar a produzir coisa, vai É, perder é. essa guerra, né? Vai começar a perder, porque na verdade a competição agora está se tornando global, né? Não, As está se séries, tornando por exemplo, não, já se tornou. já é uma realidade, mas a série que você lança aqui hoje, você pode estar lançando em 80 países lá, e aí você está Exato. competindo com essa mesma coisa. Se você não estiver ali conseguir atingir esse interesse lá fora também, a gente não vai.
Não vai sair daqui, né? E, e eu não estou falando só de superproduções, não. Eu estou falando Uhum, de cuidado mesmo, né? Fazer as coisas com né, cuidado, porque, como você falou, o que você fizer vai passar em 80 países, competindo com 80 séries de 80 países é, diferentes, né? E o gosto do espectador, antes a gente não tinha acesso às coisas, a tanta coisa, né? A gente está uhum, formando também, o gosto do espectador brasileiro está sendo formado também a partir do que ele está vendo de fora. Então, para ele, por que ele vê uma série assim, a série aqui uhum. não é assim, algumas já são? Cara, acabou a brincadeira. Não, porque na verdade você pode ver o primor técnico das séries americanas não é tão importante assim, porque você vê lá tem séries o Casa de Papel, um exemplo, né? Merli tem a Espanha parece estar fazendo muito, são bastante séries que parece que trabalham mais com esse drama, né? De muito mais do que a gente está acostumado a ver lá nessa série. Então, não é questão do primor técnico, né? A gente não está Não, discutindo, querendo atingir esse primor técnico. A gente está querendo conseguir ter a capacidade artística de poder fazer algo caprichado em todos os sentidos, né? Nessa questão de mas dramaturgia. aí a gente entra num ponto. Eu não sei se a gente tem que falar disso, porque a gente está também no Festival Né? de Cinema, né? A gente está falando de série, não sei, enfim. Mas essa é uma discussão também bem complexa, assim, porque. Eu não sei se a gente tem que entrar nisso, mas também É, essas coisas também são decididas muito por algoritmos, né? Essas grandes empresas estão chegando aqui, contratando hum, mão de obra daqui, mas é tudo sobre encomenda, né? Assim, tem é, já o que o público quer ver, e a gente não sabe mais, a gente está ficando cada vez menos dono das nossas obras, né? É sempre uma uhum, produção Netflix, né? é, Netflix apresenta, ou qualquer uma dos seus. uhum, Se tem Netflix, porque talvez seja. seja o que Mas está quem mais. dirigiu? Quem é esse cara que dirigiu? É, Sim, tem o nome dele lá, mas a gente não está formando nomes, né? A gente está formando uhum, autoria. Quem são esses autores? Só é, quem se interessa, tal. Mas é sempre um produto, tal, 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 um produto, tal, 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 atingindo uma demanda que vem por algoritmo, o que as pessoas querem. Então as coisas estão vindo mais. A gente está ficando tá. muito pouco dono das nossas coisas, né? Isso é uma questão bem. Mas eu acho interessante até a gente começar a pensar nisso, porque essa questão dos dados, dos algoritmos, eles são muito, muito realmente, eles estão fazendo. A Netflix, por exemplo, acho que tem uma central de dados lá que eles coletam as informações que ajudam a decidir quase tudo, assim, ajudam, por exemplo, a escolher o diretor da tal série, qual ator que eles vão colocar, ou caso do House of Cards foi assim, né? Eles escolheram o diretor porque eles viram que os filmes dele estavam em alta lá, vários filmes dele estavam em alta, o Kevin Spacey lá também estava em alta, então falaram, vamos fazer uma série com os dois. E aí eles foram lá, contrataram, então, mas funcionou, mas eu acho que o grande perigo é se daqui para frente começar a ditar, né, tudo, né? Porque eles têm lá os dados do tipo, a pessoa desiste de assistir tal série depois de ver até o terceiro episódio, né? Por exemplo, ele não vai largar no primeiro, ele vai insistir até o terceiro, e a partir disso, se não se interessar, ele larga. Então, eles já estão trabalhando do tipo, no terceiro episódio tem que ser algo muito legal, não sei o quê. Então, tá indo para uma coisa que eu acho que, inclusive, vai começar a ter muito mais feedback, né? Eu não sei. Eu acho que o público vai começar a, a passar informações, eu não sei. Eu acho que vai começar a mudar um pouco essas regras, e acho que a gente não pode também se transformar escravo desses algoritmos aí. Eu também acho, mas. Mas é o jeito, né? O negócio vai ter que se Pra, adaptar. não sei o que vai ser. Eu fico bastante preocupado, assim, mas. Porque Uhum, tudo bem entregar o que as pessoas querem ver, né? Claro, a gente está falando de uhum, empresas, tal, mas e aí, né? E o pensamento por trás disso, né? E o pensamento artístico, a construção de uma linguagem, a construção
de um gosto. Isso é muito importante para a formação de uma civilização, digamos assim. Se você só devolve o que as pessoas querem ver, você não está investindo, você não está preocupado com a formação artística, né? Com o gosto, com a cultura, com o pensamento da sociedade, né? É muito louco isso. Então, sei lá. E o audiovisual é poderoso, né? Poderoso demais nessa questão de, poxa, fazem a gente que trabalha na área é influenciado, é emocionado, sabe que das coisas que estão acontecendo, mesmo assim se emociona, torce durante um filme, uma série. Então realmente a gente precisa pensar nisso, precisa refletir sobre isso, né? Sim. Bom, acho que é isso, Caco. Você quer falar mais alguma coisa? Quer dar alguma... Olha, eu quero falar que a gente está num festival de cinema. Queria falar que eu fiquei muito feliz com os festivais de cinema que conseguiram, né, nessa maluquice dessa pandemia, se manter e fizeram questão de se manter da forma como puderam e conseguiram se manter. Fiquei muito emocionado assim com essa resistência. Então, queria agradecer o convite, foi uma honra estar aqui. As pessoas que estão nos assistindo e não desistiram depois do terceiro episódio da nossa conversa. Depois do terceiro minuto. E é isso, a gente tem que se preocupar muito com o nosso cinema. Falamos aqui muito de séries e tal, mas o nosso cinema também é uma longa discussão, quem sabe a gente faz outra. Mas que bom, obrigado ao festival, espero que o festival esteja correndo maravilhosamente bem. E obrigado você, Taguchi, pelo esse papo maravilhoso. E qualquer coisa, estou aí. Se alguém tiver um roteirinho, uma coisa aí, quiser que eu dirijo bem, né? Fala aí. Dirijo muito bem, pode confiar no carro. Então é isso, gente. Muito obrigado também. Obrigado para todo mundo que está vendo aí. Obrigado, Caco. Obrigado, pessoal. Acho que foi uma conversa bem legal aqui. E é isso. Boa sorte, gente. Obrigadão. Obrigado.